professor Poit, assim, toda a sua vivência, experiência, né? Tem uma experiência muito grande, grandes inovações com partículas inorgânicas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre elas, as Uhum. aplicações, né? Primeiramente na saúde, né? Que a gente pode Uhum. conversar, nossa área, eu sou da área da saúde, Sim, sim. e saúde, né? A nanotecnologia está tendo uma inserção muito grande, né? Em diferentes Uhum. vertentes, Uhum. diagnóstico, terapêutica, uma série de coisas. Então, eu queria que você colocasse aí, né, a sua contribuição nessa área. Perfeito. Eu gostaria de colocar antes um pouquinho do histórico, vamos dizer assim, né? Nós começamos, né, com essa, como falei, com as moléculas, né, onde nós queríamos entender melhor o que acontece quando nós juntamos várias moléculas, gerando moléculas mais complexas, né? Então, essa seria a parte química supramolecular. No entanto, esse tipo de conhecimento é um conhecimento que se mostrou fundamental quando nós partimos para a nanotecnologia também, né? E nós começamos basicamente, né, estudando estudando filmes dessas supermoléculas, né, assim chamadas supermoléculas, mas depois nós partimos para nanopartículas de ouro, né? Isso aconteceu principalmente no período em que eu estava no Japão, né? Onde eu comecei a trabalhar com mais afinco, né? Focado realmente em nanomateriais, né? Eu tinha começado um pouco antes, mas lá eu tive o tempo, né, necessário para fazer uma imersão de fato nesse mundo, né? E é uma coisa interessante que eu já tinha ouvido falar em nanotecnologia, etc., na década de 90, né? Nós já havíamos visto, né, colóides de ouro, esse tipo de coisa. E quando nós ficamos sabendo, né, de notícias do tipo, olha, é possível enxergar moléculas, enxergar átomos, nossa, aquilo foi realmente uma coisa fantástica. Mas ainda não era possível entender naquela época, né, o que era possível fazer com essas partículas tão pequenininhas assim, né? Nós não conseguimos imaginar, né, as possibilidades. Eu acho que isso só se tornou uma realidade a partir do momento em que realmente nós fizemos uma, como falei, uma imersão, né? E aí conseguimos vislumbrar as várias nuances, o que realmente seria interessante, né, se pesquisar, porque um dos grandes, vamos dizer assim, uma das grandes verdades, né, que eram colocadas é que a nanotecnologia seria aplicada nas mais diversas áreas da sociedade, né? E como fazer isso, né? Se na época, isso eu estou falando mais ou menos 2000 até 2005, mais ou menos, né? Se na época não havia sequer, né, ainda métodos eficientes para a preparação de nanomateriais em grandes quantidades, né? Isso continua ainda hoje, né? Então é um problema real, né? Eu, quando falo continua ainda hoje, em muitas áreas, tá? Em algumas já está se resolvendo, né? Mas as aplicações em tecnologia e na geração de produtos, ela depende essencialmente da capacidade produtiva também, né? Então, depois de estudar bastante essas questões, é, e ver, né, o que era necessário para nós desenvolvermos, para se desenvolver nanomateriais voltados especificamente, vá lá, para a área de saúde, meio ambiente, energia, para, por exemplo, fazer aplicações na área do petróleo, vamos colocar dessa maneira, né? O que ficou claro para mim
que um dos grandes desafios, na realidade, era dominar aquilo que se chama química de superfície, né? Ou seja, dominar o que nós conseguimos, o que nós colocamos em cima da nanopartícula, né? Justamente as moléculas que nós colocamos aqui na superfície, que são responsáveis praticamente por, vamos lá, mais de 50% das características da partícula. Por quê? Eles são responsáveis justamente pelas propriedades de interação, solubilidade, dispersabilidade, né? Onde, se ele vai ser, por exemplo, dispersável em meio aquoso ou se vai ser dispersável em gordura, né, em água e gordura, quem define é o que está na superfície, né? E quando nós falamos em aplicações, né, nós chegamos a conversar com empresas, por exemplo, do setor de pneus, né? E um dos grandes problemas que eles tinham era justamente como dispersar as partículas na matriz de borracha, né? E dependendo da qualidade desse processo de dispersão, o resultado, o produto gerado, poderia ser ok, né, está dentro das especificações ou não. Né, então, questões como essa, né, para nós ficou claro, né, que questões como essa era fundamental. Então, em função disso, né, é que nós começamos a focar especificamente no desenvolvimento de nanopartículas que sejam dispersáveis, porque a maior parte das nanopartículas, eles se aglomeram, se agregam, essa é a tendência natural, né? Então, quando nós vimos, olha, a nanopartícula de, sei lá, vamos lá, 10 nanômetros, mas quando nós íamos verificar de fato, sim, nós tínhamos cristalitos de 10 nanômetros, mas na realidade as partículas eram muito maiores que isso, né? Eram partículas lá de 100 nanômetros, por exemplo. Né? Um caso muito, um produto muito conhecido são as partículas de dióxido de titânio, da Degussa, por exemplo, o P25, né? Onde as partículas partículas de rutilo, né, que tem aí na faixa de 60, 70 nanômetros. Isso os cristais, né, os cristalitos. Mas quando nós analisamos o tamanho real das partículas ali presentes, na realidade eles são aglomerados, né, de centenas de nanômetros. E são esses aglomerados grandes que dão as características desse material, e não os cristalitos. Porque se nós pensarmos em cristalitos de 30 nanômetros, né, teoricamente, se eles se dispersassem completamente, eles não dariam a coloração branca, né, que é característico dos produtos, geralmente tintas, né, que são geradas a partir desse material. Eles deveriam ser totalmente transparentes, né, eles não são, justamente por esse processo de aglomeração. E quando nós falamos de outros tipos de materiais, né, como por exemplo as nanopartículas superparamagnéticas de óxido de ferro, o mesmo se aplica, né? É diferente nós tratarmos com aglomerados de partículas ou de partículas isoladas bem pequenas, né? São características relevantes em muitas aplicações, né? Principalmente, especialmente quando se começa a falar, por exemplo, de aplicações onde a dispersão a mais homogênea possível, né, é importante, né? Onde aglomerados maiores podem ser problemas, como é o caso da área de saúde, por exemplo, quando é necessário fazer uma administração intravenosa, por exemplo, né? Isso pode ser realmente algo crítico, né? Então, o que nós tentamos fazer durante décadas foi justamente desenvolver, o que nós fizemos, né, durante décadas foi tentar entender essa química de superfície, né,
e como nós poderíamos produzir nanopartículas de qualidade em grande escala, né? Então, esse foi o foco, né, dos nossos estudos, né, por vários anos, como eu coloquei, né, e que levou, né, justamente a consolidação de uma base tecnológica com maturidade suficiente, né, para que nós pudéssemos dizer, olha, se vocês precisam de nanopartículas com tal característica, nós podemos fazer ou não, né? Isso eu acho que é fundamental, né, para nós pensarmos em aplicações, né? Então, veja e a bem, partir dali ainda tem todo um longo caminho ainda, né? Mas pois é. pelo menos ele dá uma base mais sólida, né, para esse tipo de situação. O senhor comenta de 2020, 2010, 2000, mais ou menos 2000, não se entendia direito, estava ali começando a entender o mundo das nanopartículas. E hoje a gente percebe que no mundo dos materiais é um divisor de águas. Hoje a nanopartícula tem um fator tão importante na construção de novos materiais que entram em resistência. Né? E aí que o senhor poder falar mais um pouco, né? Que setor da indústria, por exemplo, né? Onde essas nanopartículas têm maior impacto, onde já tem mostrado aí que às vezes a sociedade não percebe, passa tão despercebido, ele só faz consumir, né? Mas em que setores da indústria que demanda tanto essa nanopartícula que faz grande diferença, né? Setor da saúde, setor do meio ambiente, setor da segurança, enfim, você pode dar alguns exemplos. E, além do mais, esse design dessas nanopartículas, define para nós, um pouco melhor para os nossos seguidores, quando é que eu defino que ela é uma nanopartícula? Só pelo tamanho ou tem as características também? Né? O senhor falou um pouco disso aí, que às vezes ela tem nano, mas ela não tem as mesmas características, né, de uma outra um pouco maior. Mas traz um pouco essa definição para entender melhor esse design da nanopartícula e o principal mercado que hoje depende delas para continuar inovando. Perfeito. Realmente são pontos extremamente importantes, né? E a nanotecnologia, os nanomateriais, sem dúvida nenhuma, vieram para gerar uma ruptura nas tecnologias, né? Só que esse processo está sendo relativamente lento, justamente pelas dificuldades para se produzir com grande controle, né, controle tanto do núcleo, que geralmente são o que nós estamos chamando de nanopartículas, né, mas também daquilo que está em volta, como nós acabamos de discutir, né? Aquilo que gera o ajuste, né, das propriedades para que eles possam ser aplicados numa situação ou outra. Na realidade, né, se nós observarmos os setores, nós já colocamos aqui vários, vamos dizer, os mais diversos setores são afetados, né? Então, sem dúvida nenhuma, o primeiro que nos vem à mente é o setor de catalisadores, né? Catalisadores é uma área muito, muito importante na economia de uma maneira geral e no setor produtivo, porque ele é a base, né, que possibilita a produção em massa praticamente de tudo que nós consumimos, desde fármacos, polímeros, né, outros materiais aditivos, né, tudo que nós podemos imaginar que é preparado, é fabricado quimicamente, provavelmente vai envolver um catalisador, né? E nesses processos, né, o catalisador, o que seriam? Seriam partículas extremamente pequenas, né, de determinados materiais, ou, na realidade, uma mistura. Essa mistura, vamos falar entre aspas, né, na realidade são partículas constituídas de diversos componentes, mais de um componente, mas cada um com seu papel, né? E eles têm que apresentar estrutura cristalina adequada, ele tem que expor aquilo que nós chamamos de face, né, cristalina mais ativa ali para que ele realmente seja efetivo. E hoje a tendência mais moderna é justamente extrapolar,
né, essa tendência de diminuição de tamanho, já que quanto menor, maior tende a ser a atividade catalítica, tá? O que se está fazendo hoje é justamente se fazer estudos, né, no sentido de obter o que se chama o que são chamados, denominados catalisadores de átomos simples, né? Ou seja, nós já não estamos mais falando de materiais, né, de cristais, né, nem de partículas, vamos dizer assim, como sendo o sítio, né, catalítico, o sítio que vai promover a transformação química. Mas nós estamos falando de um único átomo que está preso numa matriz e que é responsável, né, por toda essa atividade. Óbvio que a matriz tem um papel extremamente relevante, não somente para fazer o ajuste das propriedades, mas também garantir a estabilidade do catalisador, né? Então, ele tem que ser materiais muito bem ajustados, né, para que atendam, né, às características de atividade, durabilidade necessárias para aplicações industriais, né? Essa é uma área. E aí, junto com a catálise, vem a eletrocatálise e também vem os sensores, né? Porque muitos sensores dependem justamente de catalisadores, né? E essas, principalmente sensores, por exemplo, eletroquímicos ou baseados em medidas de condutividade, são fortemente dependentes desse tipo de materiais, né? E hoje, sensores estão em todas as partes. Na realidade, eles praticamente são os instrumentos que permitem a automação, né? Eles são os sentidos das máquinas para que eles possam dar uma resposta e controlar, né, as condições, o ambiente, a resposta de uma máquina, né? Então, é muito, muito importante ter, né, sensores eficientes. E não somente máquinas, né? Na realidade, quando nós falamos em saúde, né, esses sensores que nós compramos de glicose, por exemplo, hoje em dia já existem de outros metabólitos, né? Justamente para que a nossa saúde seja monitorada, né? Possa ser monitorada mais de perto, em tempo real, né? Isso já é uma realidade, né? Isso graças ao desenvolvimimento de materiais, né, e de dispositivos já num grau de miniaturização suficiente para que possamos aí estar com ele implantado, ou pelo menos em contato com a pele, por exemplo, e tenhamos todas as respostas, né, que desejamos, né? Pelo menos essa idealmente falando, né? A outra área que realmente tem um grande impacto é o setor de compósitos, né, para nanocompósitos. O que é possível fazer? É possível modificar completamente, por favor, vamos colocar entre aspas, né, mas modificar de uma maneira muito significativa as propriedades, por exemplo, termomecânicas de um polímero, de uma resina polimérica. Ele pode se tornar muito mais duro, muito mais resistente à tração, né? Pode se tornar menos permeável a gases, né? Tudo isso, né, carregando com diversos tipos de nanomateriais, né? Além disso, dependendo das características do nanomaterial, ele pode se tornar um material condutor, né, eletrônico, né? Então passa a se transformar num fio, né? Veja um plástico que se comporta como um fio de cobre, por exemplo. Essa seria a situação ideal, né? Mas é possível colocando cargas, né, que tenham alta condutividade elétrica, né? Nós podemos gerar materiais que têm propriedades magnéticas, né? Por exemplo, adicionando nanopartículas magnéticas. Nós podemos introduzir novas propriedades ópticas, por exemplo, filtro UV, né? Isso é possível, simplesmente adicionando nanomateriais à matriz polimérica. E eu deixei
Há outras aplicações muito interessantes, né? Por exemplo, na área de fertilizantes, né? Ou tudo que dependa de liberação de ativos de uma maneira mais controlada, né? Esse é um setor extremamente interessante. Eu citei aí a área de fertilizantes, porque isso leva a uma economia bastante grande, né? Desses ativos que estão se tornando cada vez mais escassos, né? É só verificar aí o que aconteceu devido à guerra aí, na Rússia com a... Caramba, estou mal, né? A Ucrânia, é isso mesmo, é A muita Ucrânia. informação, isso. Mas E é super esse tipo interessante. de coisa, A gente né? vai voltar com mais blocos, inclusive falando dessas aplicações na área de saúde, meio ambiente, mas você acabou de colocar aqui nesse bloco uma excelente aula falando não só do design dessas nanopartículas, né, mas também falando o que é possível com ela, ou seja, como pode alterar as propriedades físicas, ópticas, mecânicas, magnéticas. Quando a gente fala nisso, vem na mente aí um imaginário já de N possibilidades de produtos. Né? Tudo aquilo que você pode modificar, fica aí a critério de cada área, de cada um, sua especialidade, o que se pode ser feito, ou seja, um universo aí de possibilidades, de desenhos, né, que venham trazer contribuições para a indústria, não só o desenho da nanopartícula, como dos novos produtos. Né? Então, no próximo bloco falaremos da área da saúde, inclusive, e vamos ver o que essas nanopartículas podem trazer aí de benefício para a área da saúde. Ok, vamos nessa então.